Olá, ouvinte! Seja bem-vinda e bem-vindo à Rádio Defensoria. Este é o podcast Entrevistas DPE, um espaço para conversas informativas sobre temas de interesse público. Eu sou Gislaine Teixeira e te convido a acompanhar com a gente esta edição. Aumenta o volume e fica por aí. Você já ouviu falar sobre a nova implantação do regime semiaberto harmonizado em Roraima? Entenda como essa política vai transformar a vida dos reeducandos. Roraima está aderindo a um modelo em que os reeducandos do regime semiaberto não precisarão mais retornar ao presídio para dormir. Quer saber mais sobre essa mudança? A secretária de Justiça e Cidadania, Michele Vial Fernandes, explica todos os detalhes nesse episódio. Seja bem-vinda, Michele. Obrigada. Michele, qual foi a principal motivação para a implantação do regime semiaberto harmonizado em Roraima? Sim, então, bom dia a todos os ouvintes, né? O regime semiaberto harmonizado, popularmente conhecido também como humanizado, né? Ele faz parte de um plano, um modelo já adotado em outros estados, né? Que ganhou muita força a partir do Plano de Reestruturação Nacional, no qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu aí o estado de coisas inconstitucionais dentro das prisões brasileiras, né? E como uma medida alternativa, também muito voltada à política do desencarceramento, né, surge essa possibilidade do regime semiaberto harmonizado, que consiste em nada mais do que beneficiar, né, ou oportunizar, por que não dizer assim, aos reeducandos do regime semiaberto, inicialmente aqueles que saem para trabalhar durante o dia e retornariam à noite apenas para dormir na unidade prisional, né, a oportunidade de cumprir a sua pena, mantendo as atividades já pré-estabelecidas, como trabalho durante o dia ou atividades educacionais, utilizando aí o dispositivo eletrônico, a tornozeleira eletrônica, durante esse processo de cumprimento de pena. Uhum. E quais são os critérios específicos que um reeducando deve cumprir para ser elegível ao regime semiaberto harmonizado? Então, poderão, né, ser beneficiados com essa alternativa reeducandos que estejam no regime semiaberto, com proposta de emprego aprovada, que tenham um local de residência ou permanência fixo e que tenham aí o comportamento considerado bom dentro das unidades prisionais. Uhum. E como a Sejuc pretende garantir que os reeducandos cumpram as limitações judiciais individualizadas, como as restrições de circulação? Sim, com os investimentos do governo do estado, né, nós ampliamos a nossa central de monitoração para receber todo esse público, né? Então, além do nosso controle de base, as nossas equipes de fiscalização de rua também foram reforçadas, né, com veículos, com efetivos, com equipamentos modernos, né? Houve aí a substituição dos equipamentos que eram utilizados anteriormente por equipamentos novos, já testados em outros estados, com grandes proporções aí de internos beneficiados no regime semiaberto, como é o caso do Amazonas. Paralelo a isso, haverá uma individualização das decisões pela Vara de Execuções Penais, né? Então, são internos que são acompanhados, nós faremos aí um acompanhamento durante esse período inicial, né? Qual que vai ser o resultado, né? Como que eles vão se adaptar a esse novo formato de cumprimento de pena. Uhum. Inicialmente, nós estamos já orientando aqueles que serão beneficiados, como que funciona esse equipamento, como que você deve se comportar essa nova realidade, porque é uma nova forma de cumprir pena, né? Então, passa por essa orientação, mas também, e principalmente, despertando em cada um desses internos o senso de autorresponsabilidade que eles terão a partir de agora no cumprimento de suas penas. Uhum. E de que forma a central de controle monitora o deslocamento dos reeducandos que utilizam a tornozeleira? Sim, a partir das decisões, né, judiciais, né, que ratificam aí os locais que ele pode transitar, né, então são feito o cadastramento dessas áreas no sistema, assim como o cadastramento da residência do beneficiado, né, e a partir daí o dispositivo ele controla 24 horas, né, essa movimentação dele. Uhum. E a partir do momento que ele ou sai de uma área permitida no local que não está estabelecido, automaticamente a central já entra em contato com esse monitorado. Então, existe um escalonamento de regras, né? Então, regras aí que quebras, né, de procedimento, quebras de regras que são consideradas leves,
médias e graves. E aí, a partir desse escalonamento, há uma série de ações, né, das equipes de fiscalização e as equipes de base em relação a cada uma dessas quebras. Já começou, né, esse monitoramento? Sim, a decisão foi expedida ontem, né? Então, ontem mesmo nós já iniciamos aí esse processo de informações àqueles que serão beneficiados, né? E amanhã os primeiros dispositivos já serão instalados. A partir desse momento de cadastramento, orientação sobre os equipamentos, entrega das carteiras, né? Que vão acompanhá-los aí durante todo esse período. E aí, após esse momento, amanhã, já estaremos aí com os primeiros monitorados já do regime semiaberto harmonizado com os equipamentos instalados. E quais são os resultados esperados na implementação do regime semiaberto harmonizado? Sim, nós esperamos que, na verdade, haja um aproveitamento desta oportunidade, né? Então, nós trabalhamos, assim como nós trabalhamos durante o período que antecede a saída temporária, na conscientização desses internos, e tem dado muito certo, porque a cada vez o número de pessoas que não retornam após o período da saída temporária tem diminuído drasticamente, né? E isso, para nós, é um fator muito positivo. Né? E acho que essa oportunidade de você ter acesso a uma maior liberdade, né, para executar suas atividades laborais, reforçar ali o convívio familiar, retomar esse convívio familiar, eu acho que é muito importante também nesse processo de cumprimento de pena, até mesmo para que desperte neles esse interesse em realmente cumprir toda a pena e, a partir daí, né, digamos assim, ter uma vida ali, voltar a uma vida completamente normal, podemos dizer assim. Então, as nossas expectativas são boas, são internos que já são acompanhados aí durante um período, eles já saíam para trabalhar durante o dia e só retornavam para dormir na unidade. Então, nós já fazíamos esse acompanhamento de conduta. Os números são baixíssimos de internos, até mesmo na saída temporária, ou regime aberto, que cometem novos crimes, né? É claro que isso pode acontecer, né? Mas nós estamos muito confiantes pelos resultados que a gente já vem aí acompanhando ao longo do tempo. E no caso de prática de novos delitos, como que ele volta a perder os benefícios? Isso já acontece hoje, né? Nós já temos alguns monitorados que não estão nessa condição, mas já tem decisões que determinam o monitoramento eletrônico. Então, hoje nós já temos 391 monitorados, cerca de 390 monitorados. E os procedimentos são os mesmos, assim como internos que respondem ali no regime aberto, no regime de prisão domiciliar hoje, e que, porventura, saem, né, daquele regime domiciliar, descumprem, são pegos na rua com prática de outro crime, por exemplo. Automaticamente, eles são recolhidos, né, à unidade prisional. Passa por todo aquele procedimento da delegacia, audiência de custódia e unidade prisional. E a partir daí, aí o juízo já vai fazer ali toda a análise em relação ao benesse que ele já tinha, seja no aberto, ou no semiaberto, ou no semiaberto harmonizado, com o cometimento do novo crime. E, por enquanto, é só para os homens ou as mulheres também vão ter esse benefício? Não, as mulheres também. Então, hoje são cerca de 22 mulheres na cadeia feminina que poderão ser beneficiadas, né? Nós já temos aí algumas decisões já para cumprimento amanhã, né? Inclusive com a presença do nosso defensor público geral, que estará lá, né? Reforçando aqui que esse regime, toda essa tratativa do regime semiaberto harmonizado, ela foi uma união de esforços, né? Do Poder Judiciário, através do Grupo de Monitoramento e Fiscalização, Defensoria Pública, né, e Sejuc, além de tantas outras entidades que também compartilhavam aí desse mesmo ideal, né, que era realmente o caminho que o Estado de Roraima aí teria que aderir. E de que forma a sociedade pode contribuir para o sucesso do regime semiaberto harmonizado? Eu sempre digo que a ressocialização, essa reinserção, né, social dos internos na sociedade, ela exige do poder público a sua parte, né, dentro das unidades, como que nós vamos conduzir esse processo de cumprimento de pena, mas ela também exige também da sociedade esse entendimento, essa participação, que a pena ela não é eterna. Então, uma hora a pessoa vai retornar para a sociedade. Como que nós vamos recebê-los? Então, hoje o papel dentro do sistema prisional é ofertar capacitação, é atuar
disponibilizar atividades laborais, né, incentivar essas atividades laborais aqui fora, tentar minimizar ainda mais os impactos, né, quando esse interno volte para a sociedade, né? E a sociedade, ela tem um papel fundamental. Como que ela vai receber essas pessoas aqui fora? A gente sabe que ainda há um estigma muito grande, né, de alguém que sai do sistema prisional para ter oportunidade de emprego, né? Então, a sociedade, ela também tem esse papel de entendimento, de entender que a pena não é eterna. Como que essa pessoa vai voltar, né, para a sociedade? Como que nós vamos recebê-lo aqui? E tem também o apoio psicológico, né, que a universidade está fazendo aquele trabalho. Sim, nós temos grandes parceiros dentro das nossas unidades prisionais. Universidade Federal, com muitos projetos, atendimentos voltados ali à população indígena. Fizemos agora um grande mutirão, foi essencial a participação da universidade, né, nesse momento de coleta, junto com a defensoria aqui também. Então, e ainda está acontecendo esse mutirão, agora numa fase mais interna, né? E outras instituições também parceiras, né? Nós temos aí outras secretarias. Hoje está acontecendo hoje um curso na cadeia feminina em parceria com a Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social. Então, são várias instituições que sempre abraçam aí essa causa do sistema prisional e são sempre bem-vindas, sem dúvida nenhuma. Quais são os indicadores que serão utilizados para avaliar a eficácia desse regime? Então, nós vamos fazer aí um acompanhamento, né? Nós já temos aí um panorama geral de quem são esses internos, né? Quais são os crimes que foram cometidos, né? Quais são as áreas em que eles residem hoje, né? Então, nós vamos fazer esse acompanhamento de cumprimento. Para além dessas equipes de base, nós temos aí uma equipe multidisciplinar que faz o acompanhamento e que vai ser responsável por traçar todo esse diagnóstico, que são as equipes de assistente social, psicólogo, né, que faz parte da central de monitoração eletrônica. Então, a partir daí serão feitas visitas, né, momentos, grupos reflexivos, encontros, para a gente identificar ali, né, quais são os problemas, qual é a maior dificuldade que determinado indivíduo tem no cumprimento da sua pena, né? Às vezes falta o apoio familiar, né? Às vezes de um incentivo, ou às vezes não consegue se adequar àquele universo que ele retornou. Então, nem todo mundo vai se adaptar a essa nova forma de regime. Isso é possível, né? E aí cabe a nós identificar, né? Tentar identificar esses gargalos e tentar, de alguma forma, intervir com alguma de nossas frentes, né? E como que a Sejuc pretende garantir que os reeducandos tenham acesso à educação e ao trabalho durante esse regime? Então, como eu disse, o critério principal aí é ter uma proposta de emprego aprovada, inicialmente. Então, além do equipamento em si, né, já fornecer uma forma de monitoração e garantir que essa pessoa está desenvolvendo as suas atividades laborais, nós ainda temos as equipes de rua, as equipes, né, de fiscalização. E essas equipes, elas vão permanecer com as rotinas que já são feitas hoje de fiscalizações esporádicas. Então, eles desenham o mapa, né? E aí eles fazem essas visitas em loco. Nesse momento é conversado com o empregador, é verificada a frequência, né, desse interno, se está assinada adequadamente, é feita a orientação de como deve ser assinada. Essa frequência, ela é entregue pelo empregador todos os meses, né? Então, há esse compromisso também, né, do empregador de ratificar ali a presença, né, do interno, né, nas atividades diárias. Então, a gente, assim como é feito também nas escolas, por exemplo, ele faz faculdade no horário noturno. A fiscalização também visita a instituição. Aí tem a relação da frequência, tudo isso aí é verificado nesse momento. E também o horário que eles saem, né? Por causa do monitoramento tem que ser estendido, no caso de faculdade à noite. Então, isso aí são por isso que os casos são analisados individualmente. Né? Porque tem pessoas que são plantonistas, por exemplo. Né? Aí tem pessoas que trabalham só até 13h30, né? E tem pessoas que trabalham 2 horários. Tem pessoas que trabalham sábado, tem pessoas que não trabalham sábado. Então, cada caso, né, tem que ser analisado individualmente. Então, é por isso que as decisões estão saindo aí com muita cautela, com muita responsabilidade, justamente porque existem essas especificidades nos horários. E tudo isso tem que ser muito
tem que estar muito desenhado para que a nossa central consiga entender que naquele dia, naquele horário, ele deve estar em casa. Ou naquele dia, naquele horário, ele deve estar na faculdade. Ou no trabalho. Então tem que ser tudo muito bem desenhado. E no quesito da superlotação carcerária, qual o impacto esperado? Sem dúvida, é expressivo, né? Então, hoje são cerca de 400 internos que serão beneficiados, né? Então, a gente já vê até um interesse maior na busca de atividades laborais, né? E 400 internos para nós reflete praticamente uma unidade prisional, né? Existia uma unidade dedicada só ao regime semiaberto com proposta de emprego aprovada. Então, eu tinha ali toda uma estrutura de efetivo, inclusive, de policiais, para cuidar de internos que só iam dormir na unidade prisional, né? Então, tu imagina, já um reflexo super positivo, né? E, para além da questão de espaço físico, né? Quanto menos eu tiver superlotada a unidade, mais ações e atividades eu consigo desenvolver dentro daquela unidade. Então, a qualidade no cumprimento da pena daqueles internos que ficam melhora muito, né? Então, eu já consigo desenvolver mais atividades educacionais, ampliar o número de vagas, né? Fazer um atendimento mais preciso em relação às atividades, às ações de saúde. Então, impacta diretamente tanto para quem sai como para quem fica. Né? Então, esse é nosso objetivo. Nós temos obras em andamento, né, que também vão impactar diretamente nessa questão do déficit carcerário hoje, que não é uma realidade só de Roraima. Né? Hoje nós temos aqui 3 unidades com superlotação, 2 unidades nós temos aí já dentro do número de vagas, unidade prisional de Rorainópolis e unidade prisional feminina, cadeia feminina, e nas outras a gente ainda tem essa questão da superlotação, mas que nós, a um curto, médio prazo, nós estamos trabalhando aí para diminuir esses impactos. No caso, independente daqueles critérios, né, necessários, também tem os tipos de crime, né, que a pessoa pode ter direito à tornozeleira. Alguns tipos de crime não pode, né? Então, inicialmente, a decisão do semiaberto harmonizado, ela não está voltada à tipificação penal. Ela está voltada ali à questão do regime e com a proposta de emprego, né? Porque a gente entende que, pelo menos é uma visão, aí eu vou dizer quase que pessoal minha, né? Esse momento da tipificação, ele já houve lá na dosimetria da pena, né? Tá. Então, mas assim, e acredito que tenha sido mais ou menos essa linha de entendimento para que a gente chegasse nessa decisão, né? E assim, como eu disse, o comportamento do interno, ele vai ser observado. Então, nós nunca vamos fazer aqui uma indicação ou não vamos, pelo menos, colocar isso, né, como um alerta, digamos assim, de alguém que esteja ali, por exemplo, ativo numa facção criminosa, por exemplo. Né? Então, a secretaria não seria jamais irresponsável ao ponto de dizer, olha, esse interno aqui, ele exerce esse papel, né, de repente, de liderança, ou é assim, ou não está preparado para esse regime, e a gente não faria essa indicação, ainda que haja um entendimento de que ele tivesse, porventura, o direito. Né? Então, o comportamento bom é nesse sentido, de fazer esses apontamentos. Eu fiz essa pergunta porque sempre quando tem as saídas temporárias, né, sempre tem aquelas pessoas que reclamam, né, que não pode e tal, e também eles não entendem que as pessoas que cometem crimes hediondos não têm o direito à saída, né? Sim. Mas a pena, ela não é eterna, né? Então, uma hora ou outra, essas pessoas, elas vão sair, né? E elas acabam que têm o mesmo direito. Após aquele período de cumprimento de pena, que acaba sendo mais longo em razão do crime, elas vão retornar à sociedade. Como que a gente vai estar preparado para resolver isso daqui? E receber essas pessoas, né? Principalmente diminuir o preconceito, senão acabar com ele, né? Exatamente. E quais os investimentos que a Sejuc tem realizado para garantir a estrutura necessária para o funcionamento do regime semiaberto? Então, como eu disse lá no início, né, nós graças ao investimento do governo do estado, também num convênio muito importante com a Secretaria Nacional de Políticas Penais, né, num plano de reestruturação que foi apresentado aqui há 2 meses atrás, né, nós recebemos aí a ampliação da nossa central de monitoração, a ampliação das nossas equipes multidisciplinares que vão atuar lá dentro,
né? Alguns meses atrás, nós já havíamos comprado as viaturas que serão utilizadas aí pelas equipes de fiscalização, né? Pelas equipes de base. O local onde funciona a central de monitoração foi recém-entregue, né? Recém-reformado. Está lá próximo ao complexo da penitenciária agrícola. Além disso, houve a troca dos equipamentos, né? Nós estamos aí com um equipamento moderno. Além da tornozeleira eletrônica, nós também atuamos aí na frente da política do botão do pânico, né? Que é o dispositivo de proteção individual, aquele que as mulheres recebem, né, vítimas de violência doméstica. Então, nós também fazemos o controle dessa política que funciona também dentro da central de monitoração. Nos próximos dias aí já teremos um disque denúncia gratuito, né, que as vítimas ou os usuários agora das tornozeleiras poderão entrar em contato, né, fazemos campanha, grupos reflexivos. Então, nós estamos num momento de expansão, né, e o nosso objetivo é ampliar ainda mais, né. Então, tenho certeza que com os resultados positivos, né, a gente vai conseguir aí estender a nossa central de monitoração e chegar aí no nosso objetivo, que é bem maior. Deixa então um recado para a população que ainda teme por essas medidas, né? Que vai dar tudo certo. Eu acho que hoje a gente passou por um momento muito traumático no sistema prisional, principalmente aqui em Roraima, que fez com que a gente tivesse aí um pré-julgamento, né, enquanto sociedade. Mas hoje o sistema prisional ele tem um olhar diferente para dentro das unidades. Então hoje nós olhamos o preso de uma forma diferente, com um respeito maior, né? Claro, o controle do sistema prisional, ele exige, sim, a imposição, muitas vezes, da força, né? Mas também, um sistema prisional controlado, nós conseguimos aí ofertar N situações dentro das unidades prisionais. Então, hoje, a nossa gestão ela é muito focada na educação do preso, na capacitação dos internos. Hoje nós investimos em laboratórios de informática dentro das unidades prisionais. Hoje nós temos unidades básicas de saúde dentro das unidades prisionais. E tudo isso para além do direito do preso, a gente entender que é importante. Né? Às vezes, aquela pessoa ela não teve oportunidade de estudo fora e ela vai estudar dentro do sistema prisional. Então, isso para nós é um reflexo muito positivo daquilo que nós acreditamos no sistema prisional. E a sociedade que veja com esses olhos como uma segunda oportunidade. Né? Então, eu acho que enquanto a gente está aqui nesse plano, a gente tem que acreditar nas pessoas, né? E que é possível, sim, a gente fazer diferente. E não é diferente dentro do sistema prisional. Então, embora nós somos rígidos nos nossos controles, nos nossos procedimentos para manutenção, né, do sistema prisional controlado, sistema prisional livre de armas, de drogas, de mortes violentas. Então, nós não abrimos mão do controle. Então, nós oferecemos essa segurança para a sociedade. Mas também nós precisamos nos preparar para o retorno dessas pessoas, né? E olhar com outros olhos, começar a olhar com outros olhos e oportunizar também aqui fora, né, vagas de emprego em grandes empresas, para a gente fazer diferente, tentar mudar essa realidade, né? Então, boa sorte para vocês. Vai ser bom para todo mundo, né? Sim, obrigada pelo espaço. Coloco sempre à disposição aqui da Defensoria, uma grande parceira do sistema prisional, sem dúvida nenhuma. Nas grandes ações que já foram realizadas no sistema prisional, deve muito aqui ao papel sempre atuante da nossa Defensoria. Obrigada. E a gente vai ficando por aqui. Lembrando que a Rádio Defensoria está disponível no YouTube, Deezer e Spotify. Se você gostou da nossa conversa, compartilha com quem possa se interessar e marca a Defensoria nas redes sociais, @DefensoriaRR. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.